O Vaticano publicou hoje o rito litúrgico que institui o catequista, novo ministério criado pelo Papa Francisco este ano. Uma carta de acompanhamento esclarece a natureza do ministério que cabe aos leigos e os requisitos para a sua execução. O texto do novo rito, elaborado pela Congregação para o Culto Divino e aprovado pelo Papa Francisco, vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro do próximo ano. A publicação do documento, em latim, é acompanhada por uma carta enviada aos presidentes das conferências episcopais. O rito pode ser realizado durante a missa ou a celebração da palavra e tem um esquema preciso a ser seguido, com exortação, convite à oração, texto de bênção e entrega do crucifixo. O texto é uma base e deverá ser traduzido e adaptado pelas várias conferências episcopais de todo o mundo. O Ministério do Catequista foi criado pelo Papa Francisco em maio deste ano, através do moto próprio Antiquum Ministerium. No documento, o pontífice explica que este serviço é parte da história da Igreja e que, especialmente após o Concílio Vaticano II, cresceu a consciência de que a tarefa do catequista é necessária para o desenvolvimento da comunidade cristã. Na carta aos presidentes das conferências episcopais, o prefeito da Congregação para o Culto Divino propõe algumas notas sobre o ministério do catequista. Esclarece a natureza deste ministério como um serviço estável prestado à igreja local e, sobretudo, como um ministério laico, que tem como fundamento a condição comum de ser batizado, portanto, essencialmente distinto do ministério ordenado, e afirma que, em virtude do batismo, os catequistas são chamados a serem corresponsáveis na igreja local no anúncio e transmissão da fé, desempenhando este papel em colaboração com os ministros ordenados e sob a sua orientação. Conversamos com o padre José Rodolfo, estudante de catequética da Universidade Pontifícia Salesiana de Roma, sobre o tema abordado pelo Papa Francisco. A instituição do Ministério do Catequista é uma oportunidade que nós temos de concretizar aquilo que se compreende por igreja a partir do Vaticano II, uma igreja ministerial e de comunhão. Então, a partir disso, nós temos a oportunidade de evangelizar de forma muito mais profunda, porque são leigos, são os padres, os bispos, religiosos, todos os ministérios que servem, juntos realizam essa missão que é a evangelização. Como dizia também Dom Bosco, ele gostava de falar que os jovens, quando falam aos jovens, tocam diretamente no coração. Falam ao coração. Então, se um jovem que é catequista fala, testemunha a presença, a beleza do Evangelho para um outro jovem, ele fala diretamente ao coração desse outro jovem. A carta indica ainda duas tipologias principais, sendo a primeira a dos catequistas com a tarefa específica da catequese. A outra forma são os catequistas que participam nas várias formas de apostolado, como guia da oração comunitária, assistência aos doentes, as celebrações de funerais, a formação de outros catequistas, a coordenação de iniciativas pastorais, ajuda aos pobres. Para ambas, o Vaticano propõe um caminho de formação a ser organizado pelas conferências episcopais. Formações que vão enriquecer a missão de propagar o Evangelho às novas gerações. A instituição do Ministério do Catequista pensa um leigo com profunda fé, maturidade humana, formação bíblica e pastoral. Então isso certamente vai fazer com que a evangelização não só seja mais qualificada, mas também com que os leigos tenham uma formação mais profunda. É importante recordar Santo Agostinho, que ele diz que quando a gente anuncia, a gente narra, sobretudo o Evangelho, que a gente deve fazer de tal modo que aquele que escuta, escutando, acredite, acreditando, espere e esperando, ame. Então, com uma formação mais profunda, a evangelização certamente será mais eficaz.